quero dizer que é um prazer, uma alegria estar de novo junto com os irmãos aqui. Eu tive, parece que foi ano passado, há 2 anos, mas foi ano passado eu estive aqui, administrando um pequeno congresso de jovem e adolescente. Foi uma bênção, nossa irmã que nos trouxe, eu fico muito feliz. Vamos abrir a vossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, o verso 19 e o verso 20. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória é dada a Ele. Marcos capítulo 5, o verso 19 e o verso 20, diz assim o verso 19: E todavia Jesus não permitiu, mas disse: vai para casa, para os teus amigos, anuncia-lhe quão grande coisa o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Só isso mesmo, 19, glória a Deus, aleluia. De hoje, pastor Enoque, é o fracasso e o sucesso de um grande líder. Eu já li 3 livros falando sobre Saul e Davi. Um com o pastor Jonas Borges, outro com o pastor João Batista do Maranhão, e outro livro com o pastor Dom Quilom. O título do livro do pastor João Batista: Casa de Davi, Casa de Saul, Casa de Davi. O livro do pastor Jonas Borges, 50 tipos de coração, qual é o seu? E o livro do pastor Dom Quilom, o sucesso e o fracasso de um grande líder, ao contrário do que eu estou falando aqui. Eu agradeço essa oportunidade mais uma vez, agradeço a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, que está me dando mais essa oportunidade aqui. Agradeço que Ele tocou no obreiro para me convidar através do pastor Leandro Couto. Agradeço, pastor Leandro Couto, saudação, meu amigo, parceiro, companheiro de muitas batalhas. A primeira vez que eu estou vendo o pastor Enoque, mas já vi. Então, Marcos, na inspiração do discípulo Pedro, se você for ver lá, ele pega a colocação de discípulo Pedro. E toda essa trajetória escatológica, eu estou falando do Gadareno, glória a Deus. Nós vou falar em palavras simples, para pessoas entenderem, e colocação de um poder que Jesus Cristo, e nós como agentes de milagre, nós temos esse poder, todos nós que aceitamos Jesus Cristo, como já foi dito aqui pelo pastor Enoque e por vários que pegaram esse microfone nessa tribuna. Glória a Deus. Eu buscando lá para começar essa introdução, eu buscando lá no livro de Marcos capítulo 4, do verso 32, se diz que Jesus ele estava no profundo sono, dormindo, e dentro de um barco, um edredom, um sono maravilhoso, e os discípulos chegaram, acordaram a Jesus Cristo, chamaram e disse: Senhor, o Senhor não está vendo que a gente está perecendo, essa tempestade, essa fúria do mar? Aleluia. E Jesus, penso eu, meio atônito, acalmou o mar, ficar atônito. Glória a Deus. Nós vamos voltar para a cidade, para Cafarnaum. E Jesus disse: não, nós vamos para as montanhas de Golã, para a província de Decápolis, para o outro lado do Oriente. E eles foram, aleluias. Chegando lá, veio de encontro de Jesus Cristo, de encontro no barco, um homem endemoniado, um homem no anonimato, um homem desconhecido. Sabe que é o demoniado de Gadai? A maioria que está aqui sabe.
mas na verdade ele não tem nome escrito aqui no estudo escatológico, que é o estudo da Bíblia Sagrada. Glória a Deus. E chegando lá, esse endemoniado se aproximou de Jesus e disse: Jesus, filho do Deus Altíssimo, que tu queres conosco? Eu quero te pedir que não nos atormente. E Jesus ali repreendeu aqueles demônios, e ali outro pedido em seguida: que não tire nós dessa região, dessa cidade. E outro pedido foi que nós podemos entrar nessa manada de porcos, que era mais de 2.000, era 2.000, e os demônios entraram na manada de porcos que estava perante aquela montanha e caíram num precipício, no mar. Os porcos se afogaram, e ali os pastores de porcos, porqueiros, ficaram atônitos, saíram na cidade de Gadai, na província de Decápolis, anunciando o que tinha ocorrido. E quando eles chegaram de volta, eles viram o que era endemoniado, assentado, já em outra fisionomia, já não estava mais como nu, imundo, sujo, desprezado, estava sentado, limpo, com a veste boa e de bom juízo. Aí com ele, e Jesus não atendeu o pedido do gadareno, disse: não, volta para a tua casa, com teus amigos, e me anuncia e fala que tão bom Deus deu de misericórdia contigo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Voltando lá ao início da colocação, na estatística, nós temos quase 8 bilhões de pessoas, 7, mas quase 8 bilhões de pessoas nesse mundo. E Jesus Cristo, ele saiu nessa missão. Hoje é um culto de missão. Jesus Cristo saiu para o outro lado das montanhas de Golã, lá para o outro lado do Oriente, glória a Deus, porque ele se importou com uma pessoa. Aleluia. Jesus Cristo foi longe por uma pessoa. Aleluia. E essa estatística de 7 a 8 bilhões, quero dizer para vocês, é que Deus, Jesus, ele se importa conosco. Ele se importa conosco. Aleluia. Pode ser preto, branco, pardo, marrom, azulado. Aleluias. Mas Jesus, mas Deus, ele se importa conosco. Glória a Deus. Aleluias. Aquele endemoniado, a trajetória dele, vivia nos sepulcros, nas montanhas, desprezado, humilhado, desprezado pela família, desprezado pela sociedade, ali não só em Gadai, mas em toda a província, que eram 7 cidades, a província de Gadai. Glória a Deus. O homem nu, sujo, imundo, desprezado mais uma vez, mas Jesus não desprezou. Aprenda uma coisa: para Jesus não existe saco de lixo e nem lata de lixo. Aleluia. Nós somos importantes, portanto que nós estamos aqui. Se perguntar quem era
atrás do pastor Alain Lima era um saco de lixo, era uma lata de lixo. Se perguntar o histórico de muita maioria aqui, vai se tornar nisso, irmão disso. Glória a Deus. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo se importou. Jesus Cristo, ele se importa com a gente. O município de Terra Alta tem muitas agrovilas, tem muitos lugares, é missão. Glória a Deus, é missão. Aleluias. O Espírito de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. O poder é dele, a autoridade é dele, e o conhecimento é dele. Se nós formos buscar lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 19, a palavra de Deus diz assim: eu destruirei a sabedoria do sábio e aniquilarei a inteligência do inteligente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E se nós formos buscar lá no 27, ele pega o vil, o despreparado, para ser o que é. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E aquele homem, o endemoniado, ele pode ter sido desprezado pela família, pela sociedade, mas por Deus não. Glória